Quer potencializar seu treino e até mesmo conseguir treinar com mais qualidade de vida? Escaneie o QR Code e descubra o melhor custo-benefício de suplementação alimentar. Mas até que ponto, na tua visão, o futebol brasileiro, em termos de talento, ficou para trás mesmo? Vive uma entre-safra? Ou até que ponto você entende que isso é parte desse novo jogo de futebol, que meio que ninguém mais tem esses grandes gênios no mundo todo? Como é que você vê o futebol hoje? Cara, eu acho assim, talento tem, tá? Eu vejo lá os meus menininhos do Vital de 11 anos, 12 anos, você fala, vai jogar bola assim no outro lugar, cara, né? Tá. O que interfere hoje, na minha visão, são dois aspectos. Primeiro, assim, metodologia de treinamento. A gente está imitando muito a metodologia europeia. Então, assim, que talvez tenha que pôr o jogador na Europa, já começa a sistematizar igual. Certo. Então, meu filho, por exemplo, ele jogou na Red Bull. Certo. Eu ia esse jogo de base da Red Bull contra outros times, no Campeonato Paulista, coisa toda. Tinha técnico, não vou dizer da Red Bull não, mas o jogador dava um drible e tomava esporro. Nossa. Aí é matar. Então, meu filho é goleiro, ainda bem, porque Não dava pra arriscar. dava pra arriscar. Eu ia ficar muito puto com o treinador, né? Mas assim, e a metodologia também. Então hoje, parece que é proibido driblar, proibido fazer coisa bonita, tal, porque interfere no sistema de jogo. Então esse é um aspecto. Tá? O segundo aspecto que vai ter repercussões futuras é ter 9 estrangeiros no time profissional. Você é contra isso? Problema? Um problema sério, porque assim, quando vai ter espaço o garoto da base? A não ser que seja uma normativa do clube, menos espaço. Então é uma aposta de vender o jogador na base, não no profissional. O próprio Palmeiras tem feito muito isso, já vendeu muitos milhões de jogadores que nem jogaram no profissional. Ele põe o jogador da base jogar. Ele lançou todos. Ele põe, entendeu? Tá jogando o Alan, jogou o Esteban, jogou o Henrique, jogou... Tinha até um zagueiro que foi também. Vitor Reis. Vitor Reis, quer dizer, então ele coloca. Agora tem clubes que não vão colocar, cara. Né? Porque 9 estrangeiros... A Itália fez esse exemplo. Onde está a Itália agora? Tá lutando pra ir pra Copa ainda. Segunda Copa, que ela pode não ir para a próxima também. Entendeu? Então, eu acho isso muito perigoso. E perigoso por quê? Porque a gente está imitando o futebol europeu. Eu acho que bons exemplos devem ser imitados, mas não perder a sua característica. Entendeu? Não perder a sua característica. Então, eu acho que isso inibe um pouco. Talento a gente tem, mas esse talento ele vai ficando para trás um pouquinho pela metodologia de treinamento, entendeu? Nessa época, voltando um pouquinho no assunto Parmalat, você também, o Rodolfo citou os caras que você contratou, históricos do futebol brasileiro, mas você contratou e deu luz a um dos maiores técnicos da história também do futebol brasileiro, que é o Vanderlei Luxemburgo. Que vinha do Bragantino. A contratação dele tem o seu selo também ali, né? Porque o Palmeiras não queria trazer, a Parmalat também não, né? Não. A Parmalat sempre ouviu muito o que eu falei. Isso foi uma coisa que a Parmalat me deu muito, foi suporte, cara. A Parmalat sempre... Tudo que eu pensava, o Gianni, puta, meu, toca o barco. Aliás, é uma coisa que eu tenho na vida, assim... Todo lugar que eu vou trabalhar, os caras acabam entregando o negócio pra mim, sabe, assim. Isso eu tenho muito orgulho, muito orgulho. Você sente que os caras falam, meu, confiamos em você. Então, assim... O Vanderlei, olha que coisa engraçada. Eu sempre fui muito observador, eu adorava futebol. Tanto é que eu sou técnico formado em futebol para o hobby. Olha só. Quando eu fiz a faculdade de Educação Física, eu fiz técnica de vôlei e técnica de futebol. Por hobby. Porque eu acho que quando você gosta de uma coisa, você tem que... Dá para linkar, né? E aí, quando eu comecei a pensar no meu projeto de 3 anos para o Palmeiras, eu pensei no Bragantino do Vanderlei, que estava na Série C do Paulista, subiu e foi campeão paulista. Teve a final caipira. Contra o Novo Horizontino. E quase que eu trabalhei com o Nelsinho, porque quando eu chego no Palmeiras, o Nelsinho estava saindo. Né? E aí, eu comecei a pensar no Vanderlei para ser o treinador da Parmalat. Porque era esse estilo que eu queria, um cara que saísse lá e conduzisse um time de 3 anos
para ser campeão. Ou seja, você pensou num projeto de médio prazo. Médio prazo, entendeu? Uhum. Quando o Tacílio saiu, eu falei, vou tentar o Vanderlei. Vou tentar o Vanderlei, né? Que era o que eu tinha na cabeça. Palmeiras queria quem? Nelsinho Rosa do Vasco. E tinha sido campeão, né? Tinha sido campeão no Óbvio, né? Vasco, sei lá, era o Nelsinho Rosa. Aí eu pedi uma sala no Rio para entrevistar os dois. Ou seja, você fez uma coisa que poucos clubes fazem hoje. Entrevistar treinador. E que na época imagino que não faziam também. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Falei, eu tô contratando um funcionário. Essa história que todo mundo já sabe, mais ou menos. Aí eu pedi uma sala, aluguei uma sala no Rio para entrevistar o Nelsinho e o Vanderlei. Aí o Tipulo foi comigo. O Palmeiras queria o Nelsinho. Eu falei, Tipulo, vamos lá, a gente entrevista. E aí o Nelsinho chegou na reunião. Eu falei, a gente tá com o projeto, o time já era esse timão, né? Já era o timaço, Bahia, 93. mundo, é. Aí eu falei, a gente tá sem o treinador, a gente queria contratar, você é um dos nomes, queria saber o que você pensa, tal, né? Queria entender. Mas eu queria saber o seguinte, primeiro, para quando vocês precisam? Eu falei, precisa... Amanhã. É que eu tô com um problema na minha casa, no telhado, eu preciso reformar, não dá para mim ir. Caraca. O cara me responde isso. Não é possível, cara. Mano. Juro por Deus, juro por Deus. E aí, eu falei, meu Deus, eu não tô ouvindo isso, cara. Ainda insisti, eu falei, pô, cara, é o Palmeiras, a Parmalat, é um processo novo. Não, mas eu não consigo sair antes de 15 dias por causa dessa reforma na minha casa. Falei, pelo amor de Deus, cara, aí você já viu, né? Aí, tá bom, então, desculpa. Aí vem o Vanderlei, cabelo Black Power, desse tamanho, ouro pra caralho aqui assim, ó. Falei, Deus meu. Camisa aberta. Aí a entrevista foi do cacete, o Vanderlei, né? Ele explicou que ele achava do time jogando, que imagina, ele pedia um jogador, não ia, mas ele achava que tinha que mudar o estilo de jogo, aproveitar disso, daquilo, tal. Aí veio o Vanderlei, né? Falou, E ali você, como entendedor de futebol, você que já tinha contratado caras que você via um olhar diferente ali, né? Fala, esse cara é o... Quando você senta com o Vanderlei, você sente também nele que ele seria um técnico diferente, cara? Eu sinto assim, porque eu fui treinador, né? Uhum. Então. Eu fui treinador de vôlei 20 anos, cara, né? Então, assim... E ele fala uma palavra mágica, né, pô? A Parmalat vai me fazer chegar à seleção brasileira. Ele afirma. Entendeu? Aí fechou com chave de ouro, né? O cara já tem um objetivo, já tem uma coisa estabelecida, entendeu? É bem do o cara jeito acredita nele, né? É bem do jeito que eu gosto, que eu fui, né? Você chegou a... Você falou, a gente tava falando em off aqui antes de começar da questão do vestiário e tal, etc. Você intermediava junto com o Vanderlei, porque aquele time de 93 tem histórias de briga do Edmundo com o Evair, que não se falavam, etc. Era um ambiente meio hostil, assim? Não. Que tinha que aparar as arestas? Cara, eu adoro esse ambiente, cara. Todo mundo quer ganhar. Não é a briga porque é briga pessoal. É briga para ganhar. A discussão era técnica. Por que você não tá marcando aqui? Por que você não sei o quê? A discussão era técnica. Era ego. Não era ego. Entendeu? E assim, isso eu adoro, cara. Eu prefiro ter um monte de diabinho do que um monte de freirinha num time, entendeu? Pode dizer, pelo amor de Deus, sou católico praticante, hein? Sou católico praticante, pelo amor de Deus. Eu concordo também, velho. Porra, cara. Bonzinho não dá, velho. Entendeu? Então, assim, era essa briga para ganhar, né? Lógico que tinha as discussões, tal. O Vanderlei às vezes ficava puto, afastado, tal. Assim, eu tinha que intermediar às vezes o Vanderlei e o elenco, né? Que às vezes ele ficava puto, o Vanderlei também jovem, né? Pô, todos nós éramos jovens, né? Então, assim, era gostoso ter que trabalhar com esse negócio. E, cara, como é que você vê... Assim, bom, depois você trabalhou com o Vanderlei, ainda voltou pro Palmeiras, saiu e voltou, Flamengo, Palmeiras. Treinou o time de 96. Então. Só. Aí depois ele vai pro Corinthians, vai pra seleção brasileira. É meio sacaneado na seleção brasileira, né? Porque CPI, sofreu um monte de acusação que nunca provaram e tal. Aí ele,
sai da seleção brasileira, vai pro Santos, pro Santos não, pro Cruzeiro, é campeão lá, tríplice coroa do Cruzeiro, depois vem pro Santos, campeão brasileiro, vai pro Real Madrid. Depois que ele volta do Real Madrid, ele ainda volta pro Santos, conquista os paulistas, mas a percepção geral é que mudou, assim. Deu uma caída e há vários possíveis diagnósticos para isso que se fala. Um deles é que o jeito de lidar, de gerir os jogadores muda, muito por conta da cabeça dos jovens jogadores que não aguentam mais tomar aqueles esporros que o Vanderlei era muito famoso por fazer. Você tem a explicação, muita gente fala que é um cara que não se atualizou, que sempre se achou vanguarda e que por conta disso se recusava a mergulhar nas novas tendências. Qual que é a sua percepção dessa parte da carreira do Vanderlei, desde a volta do Real Madrid para o Brasil, que ele não conseguiu mais alcançar o mesmo sucesso que antes? Bom, vou separar em duas coisas aí, tá? Primeiro, assim, de não estar atualizado, isso aqui no Brasil é um mito, tá? Porque, assim, por exemplo, tenho 75 anos. Eu estou muito mais atualizado que muito jovem. Não tenho dúvidas. Porque, primeiro que eu tenho uma bagagem que eles não tiveram. Que eu posso usar essa bagagem na minha atualização. Experiência, né, meu? Porra, que eles não tiveram. Uhum. Segundo que eu estou sempre em cima do mercado, olhando. Tanto é que eu nunca fiquei 15 dias sem trabalho. Na vida toda. Né? E acho que eu tenho muita coisa ainda para dar. Então, o técnico é a mesma coisa. Né? Então, eu não acredito que Luxemburgo... Filipão, esses caras estão desatualizados. Às vezes o que precisa é uma remodelagem de percepção de um novo trabalho, assim, mas não que eles estejam desatualizados. Você, se fosse diretor de um grande clube do futebol brasileiro, contrataria o Vanderlei hoje? Eu trataria ele e o Filipão de olho fechado. Eu vejo tanta merda, cara, desculpa. Mas assim, falando bonito e não sei o quê, mas na prática, meu amigo, se você pensar antes do Abel, quem que montou o Palmeiras? Vanderlei. Meio campo da Libertadores, da base, foi ele que subiu todo. Corinthians agora vendeu 3 caras, São tarefa fudido, quem que subiu? Vanderlei. Não ganhou, mas assim, teve participações. Direto, entendeu? Então assim, são coisas que a gente precisa parar no futebol com isso. Antes do Abel, em 18, quem foi campeão brasileiro no Palmeiras? Felipão. Melhor ataque e melhor defesa. Entendeu? Então a gente precisa parar com isso no Brasil. Eliminou o Palmeiras na Libertadores, do Abel, com o Atlético Paranaense. Entendeu? Então a gente precisa parar com isso, né? Porque isso... E, assim, não trabalhei mais com esses técnicos, mas, assim, de olho fechado eu contrataria, cara. Contrataria. Talvez eu particularmente, faria eles serem os treinadores, mas com uma visão tática. Tá? O treino deixa para os outros. De metodologia de treinamento, você acha que tem que ser outras Talvez pessoas? outros caras, mas assim, dentro de uma orientação dele, eu quero que esse time jogue assim. Você deu o treino para jogar assim. Tá. E ele ficar olhando o treino. Tá, um cara mais ali acima, um head coach. Assim. Mas dirigir o time. Você já fez isso na carreira? De interferir, comentar e dar um pitaco? Eu com os treinadores eu tenho liberdade, mas eu levo para almoçar só eu e ele. Uhum. Ali é conversa tete a tete. Conversa tete a tete, eu vou concordar ou discordar, vai valer a palavra dele, que é o treinador. Cara, porque eu acho isso faz falta no futebol brasileiro. Quando a gente vê, técnico tal tá perigando cair, etc. Cara, às vezes eu fico pensando, falta um pouco de entendimento dos executivos de futebol, dos dirigentes, também de chegar pro técnico e falar, meu irmão, e aí, você não vai mudar o prevenção, time? Cara, por isso que eu tô dizendo, o dirigente tem que ser chão de fábrica, ele tem que estar no vestiário, ele tem que estar ajudando. Problema no futebol não pode ser adiado, tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Aconteceu um probleminha, chama o jogador, conversa. Às vezes não é o treinador, é o dirigente. E aqui deixam tudo nas costas do dirigente. Você quer ver uma coisa que eu achei o fim da picada? O treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, resolver aquele problema do Pedro, cara.
Na imprensa, né? Na imprensa. Você achou um absurdo aqui. Achei um absurdo. O quê, meu? Ô, dirigente português, você tá ganhando uma bala aí, meu. Você resolve isso. Não é o Felipe, cara. Mas você achou um absurdo o Felipe falar ou ele ter que resolver? Os dois. Isso não é função dele, cara. Ele vai se queimar. Um baita potencial. Do executivo. Entendeu? É função do executivo de futebol. Quem é o superior do treinador é o executivo. O chefe do treinador é o cara executivo. que faz a ligação com a direção. Agora, pô, pelo amor de Deus, deixar o técnico se expor desse jeito com o atleta.